Olá, meus irmãos, graça e paz abençoados, povo amado de Deus, como estão vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Vamos lá? E esse é o tema, queridos. Um pouco de fermento, um pouquinho de fermento. Mas é só um pouquinho, irmão Elcio. Um pouquinho de fermento, um pouco de fermento estraga toda a massa. Então, se você parar para analisar, quando nós identificamos algum tipo de fermento, algum elemento a mais, um corpo estranho na graça, devemos ter cuidado para não estarmos abraçando, retendo aquilo que não é bom. Olha o que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, versículos 6, 7 e 8. Paulo disse assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Expurgai o fermento velho, para que sejais uma massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa. É para celebrar o quê? A festa. Não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Você vai analisar que todo o combate de Paulo, toda a luta no ministério de Paulo, era para arrancar o véu da mente, do coração do povo de Deus. Um povo que, assim como Paulo outrora, que vivia no judaísmo, à base das obras legalistas, o próprio Paulo, que era um praticante do judaísmo, que era aquele que estava ali envolvido, naquela fermentação. Ele diz que tudo aquilo que ele tinha como lucro, ele considerou como esterco para que ele pudesse ganhar Cristo e ser achado em Cristo, não pela justiça da lei, mas pela fé. Obrigado vocês aí nos comentários, graça e paz, deixa teu like aí, tá bom? E compartilha essa mensagem. Então o próprio Paulo, ele teve que abrir mão, expurgar o fermento que havia na sua mente. O próprio Paulo, ele passou por esta limpeza, A água limpa da palavra da graça, a revelação do evangelho, purificou o apóstolo Paulo de todo tipo de fermento. E Paulo agora passou a ministrar uma palavra pura, uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra digna de toda aceitação. E Paulo começava a dizer: tomem cuidado com o fermento. Tome cuidado com o fermento, porque um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Fermento aqui nós sabemos que era literalmente a doutrina judaica. Hoje nós poderíamos chamar a doutrina judaica cristã, porque são os cristãos praticando
judaísmo nas chamadas igrejas. Isso é fermento. Aqui no contexto, o fermento era justamente a massa velha, a aliança antiga, a primeira aliança, o primeiro pacto, a lei de Moisés, as doutrinas mosaicas. Mas hoje, no tempo que nós vivemos, no nosso século, o fermento tem característica como doutrina de chamadas igrejas cristãs, onde é falado de Jesus, mas é pregado Moisés, onde é anunciado o sacrifício de Cristo, mas é necessário sacrificar, onde práticas do Antigo Testamento, onde fermento do Antigo Testamento é praticado nos pseudos altares, que, diga-se de passagem, altar já é fermento no tempo da graça. Então Paulo disse, tem que expulsar todo esse fermento velho, tem que tirar toda a lei, todo o legalismo, tem que tirar Moisés da mente, tem que tirar os sacrifícios, tem que tirar, sabe, todo aquele contexto de oblação, de consagração, sabe, de imposição, para que vocês venham celebrar a festa, não com fermento velho, mas com aí ele diz, não com fermento velho, aí ele vai dizer, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. E aqui nós encontramos uma coisa interessante. Celebremos a festa não com fermento velho, doutrina judaica. Aí Paulo acrescenta, nem com fermento da malícia. Essa aqui cabe para nós. Nós não estamos vivendo o fermento velho de Moisés. Nós não praticamos as obras da lei de Moisés. Mas muitas vezes, em nós que vivemos o Evangelho da Graça, pode existir fermento da malícia e fermento da maldade. O fermento da malícia, ele acontece quando você conhece o Evangelho da Graça e maliciosamente você se cobre, maliciosamente você, entre aspas, foge às suas responsabilidades, maliciosamente você despreza o temor de Deus, sabendo que você não está preso ao homem, ao pastor, à congregação, mas você está preso a Cristo. Você pertence a Cristo, ou não? Eu estava conversando agora há pouco com um irmão, provavelmente mais tarde, em outra oportunidade, eu vou trazer uma mensagem falando sobre isso. Engano é aquele que pensa que é livre de Cristo. Está livre em Cristo, ou pela palavra de Cristo, pela obra de Cristo, é uma coisa. Agora, estar livre de Cristo, ou da palavra, é outra história. Somos livres. Cristo nos libertou. A palavra me libertou. Mas me libertou de Cristo? Eu não estou preso ao homem. Eu não estou preso aos dogmas. Eu não estou preso ao fermento. Mas eu não posso usar o fermento da malícia e da maldade para me encobrir e abrir mão das minhas responsabilidades como filho de Deus. Então, quando eu vejo alguns irmãos, e eu tenho recebido assim muita mensagem, né? Muitas pessoas, algumas pessoas me enviam vídeos de certos pregadores, e eu nem abro, não vou mentir para vocês. Eu não abro porque eu já conheço, já ouvi falar, já sei o tipo de mensagem. Por isso que eu não abro. Então, algumas pessoas me mandam, ô irmão, esse vídeo aqui, esse irmão prega muita coisa em linha com a graça. E se eu assistir esse irmão? Eu digo, ó, se você quiser assistir, você assiste. Agora, já vou logo dizendo, é fermento. Não prega o Evangelho da Graça. E um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Ah, irmão, mas ele fala muita coisa em linha com a graça. Não sei, o que é que você define e entende como graça?
falar graça e paz? Os pastores do sistema religioso falam graça e paz. Os pastores do sistema religioso falam muita coisa em linha com a graça, você não sabia não? Mas fala tudo descontextualizado. Entendeu? Então um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Aí uma pessoa me ligou, me passou uma mensagem e disse assim: irmão, onde eu moro não tem lugar para se reunir em graça. Eu acompanho vocês aí no YouTube que pregam o Evangelho da Graça. Mas tem esse pastor aqui que ele fala muita coisa da graça e eu passei a acompanhar. Meu irmão, você é livre. É claro que eu sei que você não está me pedindo autorização, né? Eu entendo isso. Que eu não vou manipular e mandar na sua vida. É uma opinião que vocês me pedem e eu dou, né? Vocês me pedem no WhatsApp e eu estou falando aqui através do YouTube, que talvez seja também a dúvida de muitas pessoas. A minha pergunta é, se você assiste o irmão Elcio, assiste outros irmãos que pregam o Evangelho da Graça, por que é que você vai assistir uma outra pessoa que você sabe que não prega o Evangelho da Graça, mas porque tem umas palavras bonitas, fala alguma coisa ali com a graça? Bom, já que você não vai congregar com aquela pessoa, já que você não vai se reunir com aquela pessoa, não faz sentido você misturar as coisas. Isso vai trazer confusão para você. Algumas pessoas dizem assim, irmão Elcio, é por isso que eu assisto você e fulano e Beltrano e acabou. Porque o povo às vezes fica ansioso em graça, sabe, irmão? Você já viu, no sistema religioso, você fez parte do sistema religioso. Você ficou ali 10 anos com o pastor X, o pastor Y. Eu não sei quando você mudou de igreja, sei lá o quê. Mas você fazia parte daquela tradição. Você dava sua vida ali pelaquela tradição. Você vivia aquela tradição. Né? Comeu daquele alimento estragado. Aí você hoje conhece o Evangelho da Graça. Não é conhecer o irmão Elcio, o irmão A, o irmão B. Você conhece o Evangelho da Graça. O que foi que você perdeu para estar se envolvendo com fermento, sendo que Papai do Céu já abriu a tua mente para o Evangelho da Graça? Que ansiedade é essa de procurar no canal ateísmo alguém pregando contra a graça? Olhar no canal de filósofos, né, de professores de grego e hebraico, falando coisas fora daquilo que você acredita em graça. Isso se torna um fermento, isso vai corroendo você. Por isso que muitos hoje se denominam ateístas. Algumas pessoas que acompanhavam o Evangelho da Graça, que disseram que largaram o sistema, passaram a assistir mensagens do agnosticismo. E hoje eles são agnósticos e nem sabem o que é isso. E vive assim no mundo da lua, não tem uma base de fé, não tem uma firmeza, não sabe quem tem crido. Cheio de interrogação, aí usa a malícia para usar a graça de Deus como libertinagem, mas na verdade não tem aquele amor e aquela consciência, né, de filho de Deus. São pessoas desprovidas de temor de Deus, de compaixão com o próximo. Por quê? Porque deixaram o fermento do sistema religioso, deixaram o fermento de Moisés, mas estão agora vivendo o fermento da malícia e da corrupção. E estão fazendo festas, maliciosamente. São aquelas pessoas que saíram do sistema e dizem assim, problema de Paulo, eu já ouvi isso. Problema de Paulo se ele diz que tudo é lícito, nem tudo me convém. Para mim tudo convém. Irmão, eu sou livre, eu não pertenço a... Eu sou livre, a graça de Deus me libertou. Você já percebe nessa fala uma prepotência e uma malícia e um engano. Porque eu jamais vou dizer ou usar essas expressões. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu posso até fazer o que eu quero, mas eu não sou livre. Tudo é lícito, nem tudo convém. Eu estou preso à lei do Espírito de vida em Cristo. Né? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou.
E não vos torneis a colocar de novo debaixo de jugo de servidão ou escravidão, mas permanecer firme na liberdade de Cristo. Então eu preciso entender a liberdade de Cristo para que eu não venha estar vivendo o fermento da malícia e da corrupção, dizendo que estou livre em Cristo. Qual era a liberdade de Cristo? Que tipo de liberdade Cristo pregava? Qual foi a mensagem da liberdade ou da libertação que Paulo pregou de Cristo? Era uma liberdade maliciosa, enganosa, corrupta? Não. Logo, existe aí fermentos com nome de graça, onde a doutrina do universalismo tem permeado, onde você faz o que você quiser porque você é livre, e Deus sabe que você é livre, e Deus te tornou assim, e você fez assim, né? Então todo mundo é filho de Deus, mas um monte de filho de Deus sem consciência de temor, desprovido da verdade. Isso não é ser livre. Isso é libertinagem. Isso é carnalidade. Então, mais uma vez eu falo aqui, não é proibindo, porque quem sou eu para proibir você? É apenas uma opinião. O nosso culto é racional. Quando nós lemos um texto, quando nós ouvimos aqui uma palavra, você já contextualizou as falas. E quando eu falo as falas, eu estou falando do contexto geral. De algumas pessoas que pregam nas redes sociais, que fala muita coisa da graça, mas que negam dizendo que a graça não existe mais. Bom, se a graça não existe mais, por que é que essas pessoas estão pregando as cartas de Paulo, que era a mensagem da graça? Qual outro conteúdo essas pessoas vão pregar se nós não temos mais nenhuma base de escrito, nenhum tipo de estrutura para que venhamos edificar as vidas? Então, muitas vezes vocês estão ouvindo balela de pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo com o Evangelho e dizem até que o Evangelho acabou, né? E vive pregando justamente o que nós pregamos, só que nós pregamos dentro do contexto. E essas pessoas vão isolando o contexto, né? Que agora o Evangelho é outro, BBB, mas não flui, não tem fluidez, não tem edificação. Mas você se identifica. É porque fulano prega graça. Não prega graça, né? Mesma coisa é você perceber, irmão, e eu peço para vocês, tá? Eu peço para vocês. Quando vocês perceberem, se acontecer, do irmão Elcio estar pregando o Evangelho aqui, pregando ódio, seja contra o sistema religioso, ou seja contra algumas pessoas em graça, ou qualquer pessoa. Se você identificar, isso é fermento da maldade. Se você identificar o irmão Elcio, eu vou falar por mim, analise aí os outros. Se você identificar o irmão Elcio falando do Evangelho, mas com prepotência, sabe? Denegrindo o caráter do outro irmão, seja ele do sistema religioso ou da graça, não importa. Você percebeu o irmão Elcio pregando sem nenhum tipo de amor a essa palavra, sem vida, ou seja, a forma que eu tento transmitir a mensagem é uma mensagem que muda a minha vida, que mudou a minha vida e que eu sei que tem mudado a tua. Agora, se for para pregar, só para pregar, para ter seguidores, para ter um conteúdo, se você não identificar em mim, caia fora do canal, cancela a inscrição, porque você não vai ser edificado. Não adianta a gente abrir a plataforma aqui, abrir a Bíblia e atropelar as coisas, atropelar, sabe, o texto, começar a pregar filosofia, sabe, fermento da malícia, da maldade, sem nenhum tipo de conteúdo que venha te edificar, que venha te trazer paz, que venha fazer você pensar. A ideia do Evangelho da Graça, o sentido do Evangelho, seja ele pregado
presencialmente ou aqui, virtualmente falando, é transformação de vida, sabe? É uma mudança na mente, é uma metanoia, é nos tornar pessoas melhores, é desenvolver, sabe, a nossa espiritualidade, é transformar o nosso caráter. A partir do momento que não temos esse foco, não é Evangelho da Graça. Evangelho da Graça não é só chegar aqui e denunciar o sistema, não, gente. Denunciar o sistema corrupto, nós denunciamos com a própria pregação, porque a própria mensagem da graça, ela já denuncia o sistema. Então a gente denuncia aí esse sacrifício, essas obras mortas, esse legalismo, porque é a doutrina, nós estamos combatendo contra uma doutrina antibíblica, fora da graça, até às vezes até tem fundamento bíblico, mas totalmente fora da graça. Mas não é pregando ódio quando o pastor X, o pastor Y, não. Eu acho que eu falei aí em algumas mensagens. Eu acabei de conhecer agora um pseudo apóstolo, né? Que ele odeia os pregadores da graça. Né? Algumas pessoas saíram lá do sistema religioso dele, se reúnem hoje comigo aqui em Lauro de Freitas, congregam, né? Tem comunhão conosco. Então esse pseudo apóstolo, ele não gosta de mim. Ele tomou pavor do irmão Elcio, segundo informações. Ele já chegou a pegar, segundo informações, ele pegava aqui mensagem minha e colocava lá na igreja dele, no data show. Cortava, né? Fazia lá a edição e colocava fora do contexto, claro, para mim denunciar para a igreja dele, para não acompanhar esses hereges de YouTube. E aí distorcia a nossa fala, aquela coisa de fake news, né? E agora eu tive a oportunidade de conhecer esse abençoado, né? Porque ele também é do meio do esporte. E eu estava fazendo um curso recentemente aqui na Bahia, em Salvador. E ele é um dos professores que estava lá envolvido. E aí tiramos foto, tal e tal, BBB. Só que eu acho que ele me conhece do YouTube, né? Mas ele me parece que ele não associou uma coisa a outra. Ele não me identificou como aquele pregador da graça que ele não gosta, que algumas pessoas saíram de lá e hoje se reúnem conosco. Aí você... aquele tal daquele apóstolo que tem raiva de mim, que eu vou dizer umas boas para ele. Nada, tratei normalmente como ser humano, não tenho nada contra aquela pessoa. Agora eu vou sempre refutar o que eles pregam, que é tudo mentira. Agora eu vou refutar pregando o evangelho, não é eu ir lá e dizer que ele está errado e BBB. Não, irmão, não. Então quando você identificar esse fermento nessas pessoas, pregando divisão, partidarismo, contenda, cai fora, porque você não vai ser edificado. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Quem vive na amargura, ele vai transmitir amargura para as pessoas. Quem vive em paz vai transmitir paz para as pessoas. O alegre, feliz, vai transmitir alegria. Então tomem cuidado com o fermento. Não se prive da graça de Deus para que nenhuma raiz de amargura brotando venha te perturbar e também venha perturbar outras pessoas. Muita gente que pregava o evangelho da graça, eu não acompanho mais. Porque eu percebi que ficou algo muito carnal, muito pessoal, muito disputa, muito tentando mostrar quem é maior, quem é superior. Deixei de assistir, não comento mais nada. Eu sei que tem um conteúdo em graça? Tem, mas a carne está ali, ó. O espírito está aqui, a carne está aqui, ó. Tete a tete. Então você não vai ser edificado. Quando você vê o orgulho, a calúnia, a difamação do outro, aquela birra. Que liberdade em Cristo é essa? Que libertação é essa? Entendeu, meu irmão? Disputa de quem sabe mais e quem prega mais. Pra quê? Então um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Tá? O Evangelho de Cristo é simples, o Evangelho de Cristo é transformador. Eu vou continuar batendo contra o sistema religioso dentro da doutrina, porque a própria graça denuncia o sistema. Mas nada pessoal
não vai levar ninguém a lugar nenhum. Tá bom, meus irmãos? Então tome cuidado com esse tipo de fermento, que às vezes vem com mensagens, entre aspas, em graça, em linha com a graça. Mas os mesmos você percebe que não tem a intenção de edificar vidas, de alguma forma contribuir para a edificação. É apenas trazer um conteúdo que vai te deixar informado. Mas a graça não é para te deixar informado. A graça não é informação. A graça é transformação com revelação. Informação você vai ter tudo quanto é lado. Tudo quanto é tipo. Agora, transformação com revelação, só o Evangelho da graça de Deus. Tá bom? Graça e paz. Até o próximo encontro. Nós vamos tratar sobre o assunto de liberdade. Livres. Somos livres? Somos. Até onde? Você pode dizer, em graça eu sou livre. Estou livre em Cristo. Não pertence ao sistema, não pertence a isso. Mas existem leis, não a lei de Moisés, mas existem leis que nós estamos presos a elas. E não adianta dizer, meu corpo, minhas regras, como diz aí a ideologia do movimento, né? O movimento feminista. Meu corpo, minhas regras. Seu corpo, suas regras? Nem sempre. As regras existem, as leis existem biologicamente, não tem como fugir. Tá? Por mais que a pessoa queira fugir, mas existem as leis e as regras, tanto no homem, na mulher, no trabalho, em tudo, na vida, na família, no casamento, existem leis. E ainda que você diga que eu sou livre, dono do meu próprio nariz, faço o que eu quero, você não faz o que você quer. E a lei da consciência, como é que tá? Graça e paz. Até a próxima.